Tudo bem? Estamos só conectando aqui com a doutora Mariângela, um minutinho só. Já está entrando, está conectando. Oi! Oi, boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho para começar a semana, tá bom? Tá, boa noite a todos aí. Já tem bastante gente por aqui. Que legal, obrigada pela presença de todos. Obrigada, eu também estou reconhecendo várias pessoinhas aqui que eu gosto muito. Que bom, né? Todos os nossos É. convidados. Muito bom. Silvana, Boa noite, gente. Tânia, Ana Paula. Muito bom. Queridas, né? Muito queridas essas pessoinhas. Só mais um pouquinho, nós já iniciamos, tá bom? Boa noite, Silvia. Boa noite, queridos. E aí, vamos começar? Bora. Faltam alguns minutos? Hã? Faltam 3 minutos. Milene, boa noite. André, boa noite, André. Ellen, boa noite. Silvana, boa noite. Adriana, boa noite. Obrigada. Peraí que eu vou fechar aqui. Melhorou? Aqui também. Vamos começar, né? Bom, Vamos. boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa live é uma live para a gente conversar e bater um papo. Nós vamos falar algumas coisas primeiro, depois nós vamos estar aí à disposição de vocês para responder algumas perguntas. A ideia hoje é falar sobre os cuidados com o pulmão. É engraçado que a gente sempre ouve cuidados com o coração. Hoje nós vamos falar dos cuidados com o pulmão, algo bem diferente, peculiar. Para falar e para desenvolver o tema, a gente convidou a doutora Mariângela Carvalho de Fasso, especialista em pneumologia, que vai nos contar um pouco dessas questões desse órgão tão importante do nosso organismo, né? Então, primeiro, não sei, doutora, você quer se apresentar?
Então, meu nome é Maria Ângela Carvalho de Fácil, sou médica pneumologista, trabalho aqui em São Paulo, na Zona Sul, sou formada há 38 anos e a gente está fazendo essa live pensando em tentar minimizar os problemas respiratórios e mesmo vincular também alguma coisa da parte psicológica, dar uma ênfase na parte psicológica, que também é importante, mas a gente quer que vocês mandem as suas dúvidas para a gente poder ajudar no que for possível, né? Tá bom? Então tá, eu acho que agora a gente poderia iniciar falando um pouco sobre esse órgão tão importante do nosso organismo, né? Explicar um pouquinho o que é esse pulmão, o que faz esse pulmão, até para a gente depois ir desenvolvendo a nossa conversa para o lado das patologias e das doenças pulmonares. Então, o pulmão é um órgão muito importante. Ele é protegido pela caixa torácica, junto com o coração, então ele é também importante. Vocês podem ver que todos os órgãos mais importantes são protegidos por ossos, né? Que nem o cérebro, tem a caixa craniana, que é bem resistente, e o pulmão e o coração têm as costelinhas que dão uma boa proteção para o pulmão. Ele, junto com o coração, é responsável pela circulação e o pulmão é responsável pela oxigenação do sangue. Todas as nossas células, toda a pele, o nariz, todas, elas são alimentadas pelo oxigênio. O oxigênio participa do ciclo da respiração das células. Essas células, elas pegam o oxigênio e eliminam o gás carbônico. E esse gás carbônico também é trocado a nível de alvéolo pulmonar. É nesse local, no alvéolo pulmonar, que se faz a troca. E o que é o alvéolo? O alvéolo é assim, o aparelho respiratório do nariz, a boca, né? Traqueia, aí a traqueia se divide em dois, os brônquios, que são os caninhos que levam o ar, aí os brônquios se ramificam, viram vários brônquios até chegar aos brônquios terminais, e no final tem os alveolinhos, que são as mínimas unidades onde ocorre a troca gasosa. Perto de cada alveolinho tem um capilar sanguíneo. Então o sangue passa ali no capilar bem fininho, troca, pega o oxigênio que está no alvéolo e elimina o gás carbônico, por uma série de mecanismos aí bem importantes, bem legais que ocorrem. Então, essa troca tem que ser feita de uma forma em que não haja doença. Doença deve ocorrer tudo de uma forma correta. Se acontecer alguma coisa, pode gerar uma doença. Então, tem vários tipos de doenças pulmonares que nós vamos falar aqui. Então, aí eu estava pensando que a gente podia talvez detalhar todas essas doenças, se você contasse um pouquinho dessa função do pulmão agora na época da pandemia, porque a gente ouve falar muito, né, de que pulmões, que ataca as vias aéreas, e às vezes isso fica muito assim subjetivo para a gente. Que você explicasse um pouquinho disso, para a gente conversar também sobre depois, né, que falarmos um pouco mais sobre as questões e doenças, sobre a questão da prevenção, porque eu acho que um dos objetivos também nosso hoje aqui é poder falar um pouco dos cuidados com esse tão importante, né? Então, na verdade, o que eu vou falar do vírus, o Covid, também vale para outros vírus, né? O vírus entra na gente pelo nariz, pela boca, o Covid entra mais pelo nariz e gruda nas placas aqui olfativas que a gente tem, mas ele
já invade a célula, que o vírus é um ser vivo que ele invade a célula e usa o aparelho celular para se reproduzir. Então, ele vai tentando, vai criando novos DNAs, RNAs, outros vírus, e vai que vai, né? Então, ele vai formando outros, se multiplicando, criando viruzinhos pequenininhos. Esses viruzinhos vão entrando em outras células e vão inflamando todo o aparelho respiratório. No caso, por isso que a gente usa máscara, porque os vírus, eles moram dentro das gotículas que saem da boca da gente, quando a gente espirra, são um monte de gotículas, essas gotículas contêm os vírus, e eles infectam o aparelho respiratório, nesses lugares principalmente, e atacam vários órgãos, dependendo do vírus. No caso do Covid, ataca primeiro o pulmão, e então está se vendo que o Covid também ataca outros órgãos por outros mecanismos inflamatórios, né? Então, basicamente isso que ocorre. E aí gera, como o vírus entra no pulmão também, gera uma inflamação pulmonar e pode também gerar alterações, tipo trombose, embolia, porque existe um mecanismo inflamatório muito grande, que a gente chama de tempestade de citocinas, que são substâncias inflamatórias que geram essa inflamação generalizada. Então, aí eu estava pensando que você começou a contar das questões do pulmão e falou que várias outras doenças. Então, eu pensei um pouquinho da gente conversar sobre algumas doenças que acometem o pulmão, independente da pandemia, que você já explicou como que esse vírus vai atacando as vias respiratórias, né? Então, eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho sobre as outras doenças pulmonares. Quais que você vai? As doenças pulmonares têm as infecciosas, que são as pneumonias, tuberculose, doenças virais, né? Doenças por fungos, são todas infecciosas. Tem as doenças profissionais, que são causadas pelas poeiras, pelas substâncias agressivas que existem nos diversos ramos do trabalho. Tem as doenças autoimunes, que são as doenças causadas pelos anticorpos criados pelo nosso próprio organismo que ataca o pulmão. Tem as doenças neoplásicas, são os cânceres, né? Tem vários tipos de câncer de pulmão. Então, essas são as doenças, assim, mais importantes. E, assim, tem as doenças alérgicas, uma doença super importante é a asma, né? Que 10% da população brasileira tem asma. Uma doença alérgica, às vezes vem junto com rinite. Tem as doenças relacionadas ao tabaco, que são substâncias irritantes, né? Então, tabaco dá bronquite, enfisema. Tem casos de bronquite e enfisema em pessoas que não fumam, mas a maioria dos casos são pelo tabagismo. Então, a gente também conversou, né, quando a gente estava conversando, um pouco sobre essa questão do DPOC. O que seria esse DPOC? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, essas doenças pulmonares têm o enfisema, bronquite e a asma. A asma é um pouquinho mais separado, mas são doenças obstrutivas, onde a saída do ar se faz de uma forma mais dificultosa. Então, o bronquiozinho, ele é assim, compridinho, né? Tem vários calibres, até ficar os calibres bem fininhos, né? E eles são envoltos por uma camadinha de músculo, por dentro ele é oco, né, e passa o arzinho dentro dele, o revestimento dele é de células ciliadas, e a DPOC ocorre uma obstrução à entrada ou à saída de ar. Então, forma mecanismos de válvula, em que o ar pode entrar e não sair, a pessoa fica hiperinsuflado, e na hora de sair o ar tem uma dificuldade muito grande. Né? Então, a asma, principalmente a asma, tem dificuldade à saída do ar. O enfisema pode existir isso, pode ter o enfisema misto, onde há também
além da destruição, problemas do bronco, tem problemas principalmente, o que define o enfisema, é o alvéolo ser destruído. Tanto o alvéolo ser destruído, como os septos que dividem os alvéolos, porque parece um cachinho de uva microscópico, né? Então, se esses alvéolos são destruídos, não ocorre a troca gasosa de uma forma eficiente. E o cigarro vai destruindo, 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 e a pessoa vai ficando cada vez com menos oxigênio. E as celulinhas dela vão ficando cada vez mais prejudicadas, cada vez com menos oxigênio, e as pessoas vão ficando com falta de ar e com dificuldades respiratórias importantes. Agora, eu Né? posso chamar... Isso, Desculpe, pode falar. não, isso o enfisema, a bronquite crônica, já os brônquiozinhos, eles ficam obstruídos por catarrinhos. São secreçõezinhas que se formam. Quando a gente corta o dedo, não sai uma aguinha? Uhum. Aquilo lá é uma secreçãozinha. No brônquio também. Se o brônquio está machucado por dentro, lá dentro dele forma uma aguinha. Essa aguinha com o vento vira um catarrinho. Esse catarrinho obstrui o brônquio e não deixa o ar passar. E assim, ou passa com dificuldade. Por isso que quem tem bronquite é aquele peito cheio, faz peito cheio, tem catarro, tudo isso. Isso também é uma obstrução à entrada e saída de ar, e a bronquite crônica também é uma forma de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Uhum. A gente tem duas perguntas aqui, uma da Rosana e outra da Adriana. A Rosana pergunta se tem maior probabilidade as pessoas que têm problemas pulmonares ser vítima da Covid. E a outra pergunta, já vou fazer para mim não esquecer, é se existe algum exercício respiratório que fortaleça os pulmões de quem tem asma. Tá. A primeira pergunta, então, da Rosana, é muito legal a pergunta, falando sobre patologias pulmonares. As pessoas, como o Covid pega principalmente assim, de cara o pulmão, porque entra no nariz o vírusinho, já vai para a respiração, já está lá o pulmão, todo mundo que tem uma patologia pulmonar é grupo de risco para Covid. Então, hipertensão, diabetes, e doenças autoimunes e doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem uma maior probabilidade de ser vítima, porque além dele ter que ter a defesa dele, ele não vai ter muita defesa, porque já está dodói no pulmão. Então entra o Covid lá e já vai atacar ele de novo. Então essas pessoas têm mais chance de desenvolver as lesões pulmonares. Agora, existem exercícios, sim, respiratórios para a gente ajudar o pulmão, a retardar o envelhecimento do pulmão, e os exercícios são muito efetivos, e a gente até vai falar sobre eles daqui a pouco. Tá bom. Então, uma das coisas que a gente também havia conversado é sobre a vacina da Covid, se a vacina é perigosa ou não. Qual a sua opinião sobre isso? Então, a Covid é uma doença nova. A vacina é mais nova ainda. Então, a gente não tem ainda uma coisa que fale, olha, a vacina vai ser ótima, a vacina não vai ser ótima, essa vacina serve, essa vacina não serve. Não existe isso. Está tudo em estudo, você tem que ter um tempo para ver se a pessoa vai ser suscetível ou não, se a vacina vai funcionar ou não. Apesar de eles estarem correndo com os estudos, ainda não tem uma coisa assim que, é fechado, é que nem a vacina da polio, da Sabin. É tranquilo, a vacina da Sabin é super efetiva. Não tem isso ainda. A gente não tem por conta da novidade que é a doença e que a novidade que é a vacina ainda. Então, estão sendo estudados e a gente espera que saia uma vacina boa, efetiva, mas mesmo ela saindo, vai ser uma vacina nova, e a gente tem que estudar, e isso demanda um tempo, e nós não temos ainda um negócio na medicina que fale, isso é com certeza, não tem. Uhum. A gente tem um apontamento aqui da Renata, que ela teve asma e foi infectada pela Covid, tive que ser hospitalizada, e muito boa essa live, obrigada. Obrigada a você por estar fazendo
parte da nossa conversa. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos efeitos psicológicos sobre essas questões das doenças pulmonares, né? A gente sabe que diante da bronquite, a ansiedade é um elementos que causa muito prejuízo para a pessoa, né? Quanto mais ansiosa, muitas vezes mais a pessoa desencadeia uma crise asmática, uma crise de bronquite. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. Eu percebo muito que muitas crianças que têm alguns problemas de asma, por exemplo, vou colocar um pouco, fixar na asma, mas não é só asma, elas têm um quadro mais agitado, às vezes pela questão da falta de respiração, pelo cansaço, parece que isso está tudo associado, né? Então, as causas de uma asma parece que são várias, né? O que você poderia me falar sobre isso? Então, as causas de asma, a asma é uma doença que tem fatores genéticos, fatores ambientais e no seu envolvimento, né? Agora, os desencadeantes da asma, que são as coisas que geram uma crise de asma, sem dúvida, né, Regina? Você sabe, a parte psicológica, ansiedade, estresse, tanto da. Você não vê na família e no próprio doente é muito grande, porque ficar sem respirar é complicado, né, Rê? A gente vê que a influência da doença não só no paciente, mas na família também, né? A ansiedade não vem só pelo paciente, mas pela família. Aí depende também muito da idade da pessoa, do como ela consegue controlar a sua doença. E tem uma outra coisa também que a gente vai vendo, é quanto que a pessoa consegue lidar com as orientações médicas, né? Porque eu acho que isso é fundamental para o controle da doença. Quando a gente fala em prevenção de doenças pulmonares, não tem muito a não ser os cuidados que o médico orienta diante da patologia. Quando você está com o pulmão bom, você procura não estar num lugar, num ambiente de muita fumaça, você procura estar num ambiente com ar mais melhor, mas assim, na verdade, quando a pessoa tem a doença, já fica diferente. Então, a gente precisa cuidar mais disso, precisa prestar atenção mais nisso. E às vezes as pessoas negam o cuidado com a doença, né? Porque, na verdade, eu tenho asma, eu vou no médico, o médico vai me orientar a fazer algumas coisas. Se eu não sigo essas orientações, fica muito difícil, né? Cuidar dessa doença, né? Tanto na nível de asmático, bronquite, DPOC, porque os fumantes estão aí, né? Tem o DPOC que estão fumando, né? Então, isso é muito sério. Então, e isso é importante, você ter uma boa relação com o seu paciente. Se você é médico, é psicólogo, e ter uma boa relação com e o paciente ir naquele médico que ele gosta, naquele psicólogo que ele gosta, que ele tem uma afinidade, é mais fácil aderir ao tratamento, é mais fácil você tratar. Você vai no local que você não aceita muito, ou teve algum problema de não aceitação do que foi prescrito, é ruim para a pessoa, é ruim para o doente, porque é ruim para o médico, para o psicólogo também, mas é pior para o doente, porque quanto mais a gente tem uma boa relação e a gente tem mais amizade, conversa mais e sabe mais sobre a doença, é mais fácil a gente tratar, porque por exemplo, a asma é uma doença que, se você soubesse tratar, tanto na crise como fora das crises, para evitar também as crises, você vai ter uma economia, assim, no sentido de você não ir no pronto-socorro numa madrugada fria, sem respirar, e você não sabe o que vai encontrar no pronto-socorro, se o pronto-socorro está cheio, se está vazio, e se vai demorar, e você lá sem respirar, é um sofrimento muito grande, né? Então, se você conseguir controlar saber controlar a doença, se aprende com o seu médico e trata da parte psicológica, trata da parte de exercício, você vai ter uma qualidade de vida outra. Agora, tem que aceitar, né? Aquela coisa, aceita que dói menos. Porque se você aceitar, né? Não é?
Então, aqui a Cibele está dizendo que está acompanhando lá da França, que estão na segunda pandemia de Covid e que ela está achando ótima a sua fala, que você cuidou do Eduardo e tem 2 anos cuidado dela, então ela está bastante contente. A gente que agradece a participação da Cibele, né? Ô, Marisa, mas fala um pouquinho assim, o que você recomenda, por exemplo, o que eu devo fazer? Eu não tenho nenhum, pelo menos até agora, não tenho nenhum problema pulmonar, né? O que eu deveria estar fazendo para prevenir mais as minhas questões, assim, esse órgão que é importante, né? Mas o que eu faço? É um exercício físico, é um exercício respiratório para o pulmão, é um exercício no geral. Porque se fala de exercício, mas a gente não sabe bem que linha seguir, né? É verdade. Então, primeiro eu queria mandar um beijo para a Cibele e do Eduardo, que também eu estou com saudade de vocês estão longe, um beijo para vocês. Depois eu queria falar assim, os problemas, para a gente prevenir doenças pulmonares, você tem que ter coisas externas a você, que é o ambiente, ligado ao ambiente onde você respira, né? E ligado à parte interna de você. Então, do ambiente, você tem que ver onde você está morando, se o ar está correto, se tem gente fumando perto de você, se você está perto de substâncias em combustão, queimando, né? Tanto, sei lá, forno a lenha, como aquelas locais onde tem muita poluição, né? Então, isso é uma coisa externa que a gente tem que evitar na medida do possível, né? Cigarro não precisa nem falar que é horrível, né? Terrível para quem tem asma ou qualquer doença pulmonar, para evitar. Fatores internos, a gente tem que cuidar do nosso equilíbrio. Então, as nossas funções fisiológicas têm que estar normal, seu sono tem que estar normal para não baixar a sua imunidade, sua alimentação tem que estar legal, bem dividida, bem proporcionada. A quantidade de água que a gente toma, não pode esquecer, é uma coisa muito esquecida. Gente, como eu tenho paciente que esquece de tomar água. Então, se não tomar água é uma coisa muito ruim, porque a gente, por dentro da gente, se você passar assim, a língua na bochecha, na boca, você vê que a gente é todo molhadinho por dentro, a gente é cheinho de água dentro da gente. Se a gente não tomar água, a gente fica desidratado. E essa desidratação gera um grande desequilíbrio na gente. No pulmão, então, se você tiver com pouco líquido, se você tiver uma secreção por uma infecção, uma bronquite ou mesmo uma gripe, aquela secreção vai ser seca, vai grudar nos brônquios para sair muito mais difícil, né? Então, a parte de água. A parte de exercício físico é muito importante. O exercício físico a gente tem que fazer. Existem trabalhos e trabalhos comprovando que o exercício físico previne doenças, porque melhora a imunidade, melhora a qualidade de vida, prolonga o tempo de vida. Então, isso, se é uma coisa certa em medicina, é que o exercício faz bem para o corpo todo, não só para o pulmão. E qual é o melhor exercício para o pulmão? Antigamente a gente falava, tem que fazer natação, mas não. Agora, hoje em dia, a gente vê que é o exercício que a pessoa consegue fazer, consegue aderir, consegue ir no local onde tem, ou academia, ou no clube, e realmente fazer, porque é um bem enorme, tá? Então, tomar água, o exercício físico, e fazer exercícios, quem tem problemas pulmonares pode fazer exercícios respiratórios que tem, e é claro, a natação também é boa, tudo, mas o importante é você fazer um exercício, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 40 minutos cada vez. Tá certo. A Rosana está perguntando aqui se é certo dizer que os pacientes com DPOC têm no aspecto psicológico de ser acompanhado mais de perto do que outras patologias. Eu poderia até responder a pergunta, porque na verdade eu acho que tanto eles como os outros qualquer, né? Essa questão de ser acompanhado mais de perto, porque normalmente é um paciente que tem uma dificuldade muito acentuada na respiração,
no seu modo de vida, compromete o seu estilo de vida muitas vezes, uma pessoa que não consegue tem muita disposição, né? Então, todas essas doenças que você foi falando, asma, bronquite, elas sempre são permeadas por um trabalho interdisciplinar, né? Nunca é numa pessoa, numa única, na figura do médico. A figura do médico é super importante, mas existem outros trabalhos acentuados e, por exemplo, quem tem DPOC, uma fisioterapia, né, a nível pulmonar é importantíssima muitas vezes, né, que até os próprios médicos encaminham para isso. Então, o aspecto psicológico, cuidado, esse paciente que é ansioso, que muitas vezes também é permeado por muitos medos, ele precisa estar sendo acompanhado, porque essa coisa da falta de ar é uma angústia muito grande que dá na pessoa, né? Não conseguir respirar, né? Então, é bem sério isso, né? E deixa eu te falar, esse negócio da equipe multidisciplinar ajuda muito, porque você tem várias pessoas cuidando de você, e isso é muito bom, a gente se sente muito bem com isso, porque tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o professor de educação física, tem até o nutricionista. Se precisar de fono, tem a fono. Então, todo mundo tentando cuidar de você. Você se sente mais estimulado a se tratar, né? Precisa aceitar, né? Porque às vezes a gente até procura os profissionais e não aceita muito, né? Principalmente o cuidado médico, né? Então, essa coisa de projetar uma coisa negativa, não vou fazer, estou cansado. Porque, na verdade, cuidar da gente dá trabalho, né? É uma coisa que tem que ter um investimento, né? Então, não dá para dizer que não que faz, né? Mas tem que ter um olhar bem carinhoso para a gente mesmo, né? E eu falo que Uhum. o nosso corpo é a caixinha de ressonância do nosso mundo emocional, né? Então, o que a gente sente afeta no corpo, mas até afetar no corpo também tem um tratamento físico para esse corpo que precisa ser olhado, né? Então, acho que estão bem ligadas. E a família do paciente também acaba sendo envolvida nisso tudo, né? Porque tem muito. Até a Rosana está colocando aqui, exige paciência, verdade, exige muita paciência, né? Agora tem uma pergunta aqui, diz, asma e bronquite é a mesma coisa? Olha, tem muita complicação nesses termos. Na verdade, asma é uma doença em que há períodos de falta de ar, de tosse, pode ter chiado, e esses períodos são de duração variável e tem períodos de piora e períodos de melhora. E se você pegar um paciente que está num período de melhora, se você for examinar, como médico, você pode não detectar nada. Então, isso é asma. Se a pessoa se tratar bem, ela vai ter poucos períodos de piora. Bronquite é um termo mais comum que a gente fala, todo mundo fala, ele tem bronquite, ela tem bronquite para asma, mas bronquite para os médicos são períodos, são os brônquios, aqueles caninhos que levam ar, que eles ficam inflamados. Ite não é inflamação, amidalite não é inflamação na amígdala, apendicite não é inflamação no apêndice. Então, bronquite, ite é inflamação nos brônquios. Então, se os brônquios estão inflamados, eles vão ficar gordinhos, vão produzir muito catarro. Então, a bronquite é uma doença que há produção de catarro. Esse catarro, ele obstrui a via respiratória, então o ar entra e sai com muita dificuldade, e pode ser aguda e crônica. Pode ser aguda se tratar de pouco tempo de doença, ou crônica naqueles casos de tabagistas. Sabe aqueles tabagistas que eles fumam e muito tempo, aí de manhã você ouve a pessoa tossindo, assim, produzindo secreção em grande quantidade, principalmente pela manhã, né? Então, a bronquite crônica é a produção por mais de 3 meses seguidos de secreção. E a bronquite aguda tem secreção, mas é um período menor. E a asma são períodos de falta de ar intercalados com períodos de normalidade. Uhum. Bom, eu acho que a gente contemplou bastante coisas do nosso objetivo hoje aqui, né? Eu não sei se
mais alguma pergunta ou queria fazer algum comentário, pode deixar aqui no chat, né? Nós vamos esperar um pouquinho mais, mas eu não sei, Maria Angela, se você quer... Eu gostaria de falar um pouco sobre o tabagismo, né? Porque as pessoas fumam, fumam só um cigarrinho, só dois, mas faz mal para o pulmão, mesmo um, dois, porque o pulmão fica totalmente entupido, a nicotina faz mal até para o corpo todo, né? Pode dar câncer no corpo todo, tem câncer de bexiga por causa de cigarro, tem câncer, além do câncer de pulmão, câncer do gastrointestinal, estômago, pâncreas, câncer de garganta, de vias respiratórias. Então, é uma peste mesmo, né? O tabagismo. Então, quem precisar, pense em parar de fumar, deve tomar uma atitude mais rápido possível. Tem tratamento, tem ajuda, tem remédios efetivos que ajudam. É claro que você não pode esperar que o outro tenha uma solução para uma coisa sua, mas tem ajuda. Você pode ir no médico pneumologista que ele vai te ajudar a tomar um remédio bom que te ajude a parar de fumar, que te ajude a se livrar dessas substâncias tóxicas, né? E eu acho que é uma coisa importante a gente falar, porque tem muitos casos, é muito triste a gente, como médico, ver as pessoas morrerem de falta de ar porque fumam, porque tem enfisema, que tem destruição do pulmão, e é uma coisa que aprisiona mesmo, porque a pessoa não consegue, quer parar de fumar e não consegue, não tem aquela... Não é falta de força de vontade, eles põem substância química no cigarro para a pessoa ficar viciada mesmo, para não soltar daquilo. Então, isso é um mal que é um mal evitável, né? É isso que eu queria falar, além do resto. Eu gostaria que vocês se cuidassem com bastante amor e carinho de vocês, né? Se amassem bem, amassem seu corpinho, seu corpinho todo, não só seu pulmãozinho, né? Mas amasse bem o seu pulmãozinho, seu corpinho, desse a aguinha na hora certa para ele, a comidinha certa, balanceada, não ficar comendo porcaria por aí. E eu acho que é isso que a gente gostaria de passar nessa live, né, Rei? Tem mais comentários. Um do André dizendo que ele tem muitos pacientes tem muitos alunos que cantam e tem asma, e a outra da Luciana que pergunta assim: o que seria essas tosses prolongadas sem secreção? Então, o fato de cantar faz muito bem para o pulmão, né? É um exercício respiratório muito bom. Então, o André aí está de parabéns de ter seus aluninhos, né, cantando e tratando da asma para poder cantar cada vez melhor, né? Quanto a essas tosses prolongadas, tem várias causas de tosse, né? Então, a tosse pode ser por problemas do próprio pulmão, né? Asma, bronquite, enfisema, doenças respiratórias, qualquer doença respiratória infecciosa, doença inflamatória autoimune, tudo da tosse, e doenças extra-respiratórias seriam doenças do trato gastrointestinal, refluxo gastroesofágico, né? Sinusite também dá muita tosse, porque a secreção escorre aqui por trás, para na garganta e fica dando tosse. Então, e as tosses, o capítulo de tosse e medicina é bem grande e tem várias doenças que dão, tanto essas agudas como essas tosses aí que começam com uma gripezinha e a pessoa melhora da gripe e fica com aquela tosse que não melhora nunca. Então fica tipo uma traqueobronquite aguda, que é uma bronquite mais prolongada, né? Então precisa tratar, precisa ir no pneumologista ou no seu clínico geral para escutar o pulmão, fazer um raio-x, né? Se você tem asma, tem que fazer a prova de função pulmonar todo ano para ver sua capacidade pulmonar, que é os soprinhos que a gente mede todo ano, e é um tipo de acompanhamento, né?
E tem as doenças mais graves também, que dão tosse, câncer, tuberculose, né? Então a gente tem que ficar de olho, fazer exame. É fácil conseguir os exames, né? Não é tão difícil assim. Então acho que vale a pena, E quais tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Quais são as doenças pulmonares autoimunes mais frequentes? É da Dini. Então a artrite reumatoide, né? O lúpus, né? São os que dão doenças pulmonares, que dão doenças que dão fibrose, né? Síndrome de Sjögren, tem fibroses pulmonares de etiologia autoimune, entendeu? Tem dermatopolimiosite. Então, são várias, são doenças não tão comuns como uma pneumonia, como uma bronquite aguda, mas são doenças que podem dar doença pulmonar. Tem comprometimento, doenças com comprometimento pulmonar, né? Eu citaria mais frequente, talvez, lúpus, artrite reumatoide, e também tem tratamento, não é uma coisa assim, pode não ter uma cura para a vida toda, mas a pessoa tem uma qualidade de vida boa se ela se cuida. Bom, então eu acho que tá bom, né? Acho que nós vamos ficando por aqui. Vamos agradecer a todo mundo que participou, as pessoas muito queridas que estão aí nos ouvindo, tiraram um tempinho para nos dar esse prazer de nós. E a gente volta em breve com outras lives, com outras coisas, tá bom? Obrigada por todos, obrigado pelas palavras de apoio, de agradecimento. A gente fica muito feliz com vocês, tá bom? Eu também quero agradecer a todos, viu? Muito obrigada. Tá, o André falou que obrigada, doutora, sou seu fã. Eu também sou sua fã, André. Ritinha, obrigada. Enfim, todo mundo que está aí agradecendo, eu que agradeço, tá bom? Tá Aninha, bom. tá, Obrigada a todos, viu? Obrigada pela audiência, tá? Tchau, fiquem com Deus.